Queria agradecer a presença de todos aqui, principalmente a presença dos professores, avaliadores, que gentilmente aceitaram participar dessa defesa de memorial. Bom, eu vou primeiro contar o que eu vou falar no memorial, né, inicialmente. A ideia inicial seria falar sobre a minha graduação em Física na UFS, entre 80 e 84. A pós-graduação em Física na Unicamp entre 85 e 97. A atividade de pesquisa aqui na UFJF desde 98 até hoje. Atividade de ensino na UFJF desde 98 até hoje também, né? E atividade administrativa e complementares também nesse período aí. Bom, primeiro falar um pouquinho sobre a origem e a graduação em Física na UFS. Meu nome completo é Carlos Raimundo Andrade Lima, né? Eu sou natural de Brasília, Distrito Federal, e nasci em 22 de março de 1961. Depois do meu nascimento, com 1 ano de idade, meus pais se mudaram para o interior do Espírito Santo. E aos 10 anos de idade se mudaram para a capital Vitória, onde eu fiz a minha graduação em Física na UFS. Então, eu fiz o bacharelado em Física na UFS, fiz no tempo regulamentar, eu não tive nenhuma reprovação na época, né? E durante meu curso de graduação eu fui monitor de disciplinas como Física 1, 2, 3 e 4. E além disso eu fiz uma iniciação científica em estudo eletrônica molecular na área teórica. Terminada a minha graduação, eu fui em busca de pós-graduação, porque lá em Vitória na época não tinha pós-graduação. Então eu tive que ir para fora fazer pós-graduação. Eu escolhi 4 programas, né, no IME, no ITA, no IAG e na Unicamp. Comecei a fazer, fui aprovado nos 4, comecei a fazer mestrado no IME, Engenharia Nuclear, em outubro, e aí eu vi que não era minha praia, saí fora logo rapidamente e fui para a Unicamp. Em março de 85, comecei meu mestrado lá. Então eu escolhi a Unicamp para fazer a minha pós-graduação ali no início de 85. Então aí o mestrado em Física na Unicamp entre 85 e 89, esse é o período que eu fiz o mestrado. Tive como orientador o professor Carlos Alberto Ferrari. A área de atuação dele era espectroscopia fotoacústica, né, em gases, em vapores, e utilizava laser CO2 para excitar moléculas orgânicas, né? Então aí o título da minha dissertação é exatamente trabalhar com efeito fotoacústico, espectroscopia fotoacústica em vapores de álcool e gasolina, né? Então, e usando aí o CO2 como uma fonte excitadora. Só para ter uma ideia do que eu fiz no mestrado, eu botei aqui uma figurinha, né, que seria o resultado mais importante do mestrado, sem entrar muito em detalhe, né, no trabalho, mas é uma montagem onde você tem o laser CO2, aqui tem um chope que corta o feixe, né, e aqui é onde a gente coloca a nossa amostra. Eu trabalhei com a mistura de álcool e gasolina. Então a gente colocava a amostra líquida aqui, aqui fazia vácuo, baixa pressão, e o negócio era vaporizado aqui para dentro, né? O laser CO2 foi escolhido uma linha que tem mais excitação para a gasolina, por exemplo. O sinal fotoacústico é mais intenso para a gasolina. E quando você misturava álcool na gasolina, esse sinal ia caindo, né? Então tinha um microfone aqui que media o sinal fotoacústico. Na verdade, como o laser CO2 está na região do infravermelho distante, varia entre 5 e 10 microns, né, você tem a excitação dos modos vibracionais das moléculas orgânicas. E isso gera som, né? Então o efeito fotoacústico vem exatamente daí. Aí o sinal é captado com o osciloscópio e analisado aí, né? Esse gráfico aqui é um gráfico dessa experiência, onde mostra aqui, são curvas que lembram um pouco a exponencial, que é o sinal fotoacústico em função da frequência do chopper, né? Isso varia de uma forma que lembra um pouquinho exponencial. É uma forma de um exponencial. E aqui eu tenho várias curvas para diferentes concentrações de álcool na gasolina, né? Então o sinal fotoacústico ia caindo à medida que eu ia aumentando a concentração de álcool na gasolina. Essa queda é linear, né? Então esse gráfico aqui mostra essa queda. Esse gráfico pode ser usado, por exemplo, para fazer estudo de mistura de álcool na gasolina, né? Naquela época, você ter problema no combustível era misturar álcool na gasolina, por incrível que pareça, na época do álcool. Então adulterar um combustível era fazer isso.
Então a gente usou esse resultado aqui para fazer análise de alguns combustíveis, algumas misturas desses combustíveis aí, até em postos de gasolina na época. Então esse foi o resultado mais relevante dessa dissertação de mestrado minha. Bom, doutorado em Física na Unicamp entre 89 e 94. Bom, eu ingressei no doutorado exatamente em 89, e o primeiro problema é o seguinte, que eu terminei o mestrado, eu era casado já tinha um filho pequeno, criança de colo, né? E eu falei, pô, vou ter que arrumar um emprego, ou então continuar o doutorado, fazer um doutorado aí. Eu optei em fazer o doutorado, e aí eu peguei tinha algumas vagas na Unicamp, né? Tive que concorrer com outros colegas, e eram 15 candidatos com 8 vagas e 4 bolsas. Eu precisava pegar uma dessas bolsas aqui na época, não tinha escolha, senão eu tinha que voltar para Vitória. Aí, a prova era mecânica quântica, estatística, mecânica analítica, etc., né, nível de mestrado. Aí eu tirei a 3ª posição nessa classificação e consegui uma das bolsas aí. Bom, evidente, eu preferi não seguir a minha área de mestrado, né? Preferi mudar de área por influência de colegas, etc. E também porque eu não gostava muito da área de espectroscopia fotoacústica, eu não tinha muita empolgação nessas técnicas. Então eu resolvi fazer ótica. Fui para a área de ótica. Eu tive como primeiro orientador o professor Jaime Fregis, que é o chefe do laboratório de ótica na Unicamp. E ele tinha 10 alunos entre mestrado e doutorado, né? Eu era o 10º aluno lá. Desde que eu mudei de área, fui para a ótica, tive uma certa dificuldade, é claro. E eu não tinha muito contato com ele, tinha uma certa dificuldade realmente de tirar até dúvidas, né, quando era estudante ali. E aí o que aconteceu é o seguinte, chegou da Alemanha a professora Lucila Sescato, que era ex-aluna do Jaime, e era professora também do laboratório. Ela veio na bagagem cheia de ideias e estava precisando de aluno. Então eu adorava as ideias dela, a ideia dela era trabalhar com holografia interferométrica para a produção de componentes óticos holográficos, né? Então a tecnologia de planar, de construção de redes de difração em substratos, né, para funcionar como componentes óticos holográficos. Então eu resolvi começar a trabalhar com ela, e logo no início a gente já conseguiu fazer uma série de coisas interessantes, né? E ela passou a ser minha orientadora definitiva. Bom, com ela, minha primeira pesquisa foi o seguinte, eu tive que entender um sistema eletrônico de estabilização, que a ideia era gravar a rede de difração numa fotorresina, um filme fotossensível, que está colocado sobre um substrato, né? A gravação desse holograma, né, dessa rede de difração, que seria um holograma mais simples que existe, um interferômetro que produz isso, no filme fotorresina faz com que você produz atrás disso aí uma espécie de moré, que é uma interferência entre o padrão e o que está sendo gravado no filme. Um substrato transparente como vidro, por exemplo, permite você visualizar esse moré aqui atrás. E se é colocado atrás disso um detetor, qualquer vibração no sistema, o sistema detecta essa vibração e o sistema eletrônico corrige, reposicionando os espelhos do interferômetro, né? Isso tudo automaticamente em tempo real. Então eu tive que entender esse sistema, que é um sistema complexo, de início logo, e foi a minha primeira função. Então, durante um ano aproximadamente, eu trabalhei nesse sistema, aprendi a mexer e já comecei a fazer alguns resultados, alguns trabalhos aí, onde eu publiquei o meu primeiro artigo, né, em 91, e esse artigo trata exatamente de medir resolução em fotorresinas usando o sistema de estabilização por transmissão, né? Então a gente ia gravando estruturas cada vez menores na fotorresina para ver até onde a gente conseguia gravar a estrutura que dava para ser visto com uma certa nitidez. Então isso definia a resolução da fotorresina. A gente teve esse primeiro trabalho aí, já em 91. Né? Bom, nessa época aqui, 90, 91 mais ou menos, eu também comecei a ter outras dificuldades financeiras, porque meu filho mais novo, começou a ter idade escolar, né, e tudo mais. A gente, em Campinas, já viu como é que é. Aí um colega da Unimep, Universidade Metodista de Piracicaba, me convidou para dar aula à noite, né, como horista. Conversei com a minha orientadora sobre o caso, a questão, e ela
falou, tudo bem, você pode dar sua aula, desde que não prejudique a pesquisa, né? Eram algumas aulas só noturnas, mas isso fazia para mim muita diferença, além de ter uma experiência como professor, né? Bom, eu ministrei disciplinas na Unimap de Física 1, 2 e 3 e Mecânica Geral durante 7 anos. Né? Então, eu fiquei dando aula nessa universidade durante 7 anos, depois eu saí. Bom, o segundo trabalho que eu tive no doutorado era a montagem de um laboratório especial para a fabricação de componentes, né, componentes ópticos holográficos. E esse laboratório tinha um espaço mais ou menos de 80 metros, onde precisava subdividir em pequenas salas, chamadas salas limpas, para gravação de filme, exposição e revelação, né, e análise. Aí a minha orientadora pediu para que eu ajudasse a propor o projeto, a construir essas salas, né, essa sala limpa, chamada sala limpa, e havia contratado uma empresa em São Paulo e precisava de alguém para acompanhar isso, propor o projeto e acompanhar, basicamente. E eu que fiz isso, né, porque só tinha eu como aluno na época, então comecei a fazer isso. É um dos trabalhos que eu tive que fazer para continuar meu trabalho de doutorado, né? Então eu fiz esse acompanhamento entre os anos 91 e 92, e essa sala limpa, eu tenho as fotos aqui dessa área, né? Eu gostaria de mostrar rapidamente, está no memorial, né? A gente conseguiu montar esse espaço. Trata-se de uma sala com divisórias super limpa, né? Onde nos tetos você tem sistema de exaustão que puxa a poeira do ambiente toda, para manter sempre limpo o ambiente. Né? Nós temos aqui 4 ambientes, na verdade. Não está visto todos aqui, mas aqui ao fundo nós temos uma sala química, onde é feito as revelações dos componentes, etc. E na frente aqui nós temos a sala de exposição holográfica, onde fica o interferômetro que a gente faz a exposição. Nessa portinha amarelinha aqui, tem um ambiente que é fabricação de filmes, onde a gente faz os filmes de fotorresina sobre substratos. E atrás dessa parede, atrás dessa parede aqui nós temos uma salinha de análise com microscópio eletrônico. Né? Essa aqui é a montagem do interferômetro que eu fiz para o meu doutorado, e montei todo ele. Aqui nós temos um laser de argônio, emitindo uma região próxima do ultravioleta, né, que sensibiliza a fotorresina. É dividido em 2 feixes. Esses 2 feixes passam por 2 filtros espaciais expandidos, né, vai até os espelhos ao fundo, que são espelhos parabólicos, para colimar o feixe. E os feixes interferem exatamente nessa região central aqui, onde está a amostra. É aqui que a gente grava a estrutura. Certo? Esse negócio pode ser alterado, a posição dele, o espelho também pode girar, para você mudar a frequência espacial dessas grades gravadas aí. E a caixa de acrílico, eu fiz essa caixa de acrílico também, exatamente para evitar vazamentos de luz para quem está trabalhando aí fora. Né? Essa montagem está até hoje lá na Unicamp, e desde que eu fiz ela, vários alunos utilizaram, até os dias de hoje, pelo que me contam lá. Esse é o sistema de estabilização eletrônico, que controla, então, o movimento dos espelhos ao fundo lá. Né? Sobre o espelho é colocado cristais especiais, né? Que muda a voltagem, que acaba reposicionando o espelho à medida que você tem uma vibração local. Faz com que o padrão fique sempre na posição original. Então, é esse sistema aqui que controla isso. E aqui é o microscópio eletrônico, que é colocado atrás dessa sala aqui. Esse microscópio eletrônico foi um projeto que eu fiz para a FAPESP, na época que eu estava fazendo doutorado, um projeto de fim de semana, né? E a Lucila, a minha professora, a orientadora, então, gostou do projeto, a gente submeteu e a gente ganhou da FAPESP esse microscópio eletrônico, que também está até hoje lá, é antigo, mas é muito útil. Então, todo o sistema, todos os componentes que eram construídos eram verificados e analisados nesse microscópio. Bom, resultados obtidos da tese aí, do doutorado. Né? Primeiro, o resultado que eu tive é um resultado teórico, né, que estudava um sistema eletrônico de estabilização holográfica por reflexão. Por que isso aqui? Eu tive que transformar o sistema de transmissão por reflexão, porque a gente ia usar substratos não transparentes. Precisava, por exemplo, semicondutores, filme de alumínio, etc., para fazer componentes em cima de semicondutores, eu precisava o sistema não por transmissão, porque não transmite nada, quer dizer, por reflexão. Né? Então, eu fiz o estudo teórico desse sistema com mistura de ondas, né, na reflexão, e aí observei que é possível você
em vez de botar o detetor atrás, você põe na frente, aqui do lado, captando o sinal aqui por reflexão. E aí o sistema funcionou desse jeito, aí depois a gente trabalhou a teoria disso. E outros resultados que a gente obteve aí foi alguns componentes ópticos holográficos usando já esse sistema de estabilização por reflexão. Ok? E o título da minha tese ficou Estabilização holográfica por reflexão e aplicações na fabricação de componentes ópticos. A minha tese, então, foi defendida em 94, né, com esses resultados aí. Artigos publicados, eu ressalto aqui um artigo teórico sobre mistura de ondas no sistema de reflexão. Ok? Está em 96 porque ele carecia de um pouquinho mais de estudo, essa teoria, então a gente levou um pouco mais de tempo para poder gerar esse artigo. Né? Então eu já tinha definido a tese, eu continuei lá trabalhando, né? Mas a gente publicou o artigo um pouquinho à frente. Quando eu terminei o doutorado, então, eu fui bolsista RAI. Né? O RAI é um programa de formação de recursos humanos em área estratégica do CNPq. Então eu fui bolsista RAI de 94 a 96. Né? Então a ideia seria continuar trabalhando com esses componentes, fabricando esses componentes e publicar artigo em cima desses dados. Então eu precisava continuar bolsista, né, para continuar trabalhando nisso. Né? Aqui tem alguns componentes ópticos, né, dessa tecnologia que a gente desenvolveu, divisor de polarização, polarização de grade, redes de deslocamento de fase, laser DFB monomodo e simulação de estrutura em substratos refletores. Esse trabalho aqui, simulação de estrutura em substratos refletores, gerou um artigo que eu considero talvez o artigo mais importante que eu publiquei já. Esse artigo foi publicado em 95 e ele tinha sido aceito já na minha defesa de doutorado, por isso que eu defendi a tese de doutorado, porque tinha 2 artigos, né? O primeiro lá de 91, mais esse de 95. Então a gente defendeu a tese aí. Esse trabalho vem de ajuda de um amigo, um colega meu, que era um segundo aluno da Lucila lá, que era especialista aí, em simulação computacional. Ele queria estudar perfil em grades gravadas em fotoresinas devido a efeitos de reflexão, substratos refletores. Quer dizer, você faz a estrutura e vê como é que fica o perfil disso aí. Né? Ele fazia essa simulação usando aí coeficiente de reflexão do substrato, uma série de informação, processo de revelação, como é que é o processo de revelação, tudo isso se joga no programa, ele previa um perfil. Ele queria saber se aqueles perfis que ele estava previndo tinham algum sentido. Né? Então, no artigo, eu boto aqui uma figurinha para mostrar, só para mostrar um pouco isso. Isso aqui é uma curva de revelador, é um processo de revelação em função da energia de exposição, né? Curva de taxa de revelação. Então essas estruturas aqui ele obtinha na simulação dele. Ele usava Pascal, linguagem Pascal na época. Né? Ele obtendo isso aqui, ele queria saber se essa estrutura meio estranha aqui era possível. Porque, como é que pode um padrão senoidal, gerado por duas frentes de ondas, né, pode resultar numa estrutura toda quadrada, toda picada assim. Né? Aí o problema disso aí é porque quando é refletor o substrato, você tem um padrão de onda estacionária gerado também nessa estrutura, no meio da fotoresina. Então isso modelava, né, a estrutura resultante. E aí essa estrutura, por exemplo, aqui foi uma estrutura que eu produzi, né, para comprovar o resultado dessa gravação. Isso aqui é fotoresina, e embaixo nós temos um substrato de silício. Né? Então ele pegava lá o coeficiente de reflexão do silício, um tempo de exposição e gerava a estrutura. Então a gente fez várias estruturas, né, diferentes, com diferentes substratos, e isso gerou um artigo que foi muito citado. Né, ele foi extremamente citado, esse artigo aí. Por isso que eu considero um artigo bastante relevante. Meu pós-doutorado eu fiz na Faculdade de Engenharia Elétrica e Computação da Unicamp, entre 96 e 98. Né? Projeto de pós-doutorado aprovado pela FAPESP, tinha aí como título, né, gravação de estruturas submicrométricas para a fabricação de componentes optoeletrônicos. Então a ideia agora seria utilizar o conhecimento na área de engenharia elétrica e computação, né, no departamento de semicondutores, instrumento e fotônico da Faculdade de Engenharia Elétrica lá da Unicamp. Então, o orientador desse trabalho é o professor Edmundo da Silva Braga, né,
E esse projeto, né, de pós-doutorado, a gente teve como resultado aí uma série de artigos, eu destaco aqui os mais importantes, né, dois em 97 e um em 98. Né? 98 foi quando eu vim para cá. Né? Então, nesse intervalo de 2 anos aí, a gente teve esses trabalhos importantes aí. Bom, agora atividades na UFJF, certo? Então essa parte de formação inicial, a gente encerra aqui. Vou falar um pouquinho sobre a pesquisa primeiro, né? Posse e vínculo na UFJF de 98 até os dias atuais. Eu tomei posse aqui na UFJF em 2 de fevereiro de 98, né? A data em que eu assumi o cargo de adjunto 1, né? E de lá para cá eu tive essas progressões, né, desde adjunto 1 até associado 4 aqui em 2012. Né. Bom, eu vim de Campinas, aí tive que entrar num grupo aqui de pesquisa. O grupo de pesquisa era no laboratório de ótica, era o professor José Paulo, né, então um grupo basicamente naquela época formado por mim e por ele. E essa foto aqui é uma foto do laboratório na época, né, uma área de 30 metros quadrados, onde, na verdade, um ambiente que tinha, na verdade, uma série de componentes avariados, né, que foram doados por outros departamentos que a gente adquiriu para tentar fazer alguma ótica aí, né, fazer algum trabalho de ótica com esses materiais. Aqui em primeiro plano eu tenho um espectrômetro de infravermelho, né, onde eu usei com o meu primeiro aluno de iniciação científica. Né, eu peguei um aluno da engenharia elétrica como iniciação científica para ele pegar e consertar esse equipamento e fazer ele automatizar ele, fazer com que ele funcione com um computador, por exemplo. Né. Ele fez esse trabalho brilhantemente e esse aparelho ele foi muito usado para fazer espectro de infravermelho de substâncias orgânicas aí. Então esse foi o primeiro trabalho que a gente teve aí no trabalho de iniciação científica, né? Não, nada que seja publicável. Né? Bom, o primeiro trabalho realmente importante que a gente fez aqui foi holografia com sementes. Então a gente, sabendo um pouco de holografia, eu, o professor Zé Paulo e o professor Bernard Leste, que da UFRJ, na época era visitante aqui do departamento, a gente fez uma associação, né, uma parceria com um pesquisador chamado Antônio Wander Pereira, da Embrapa. Ele tinha um problema e nós tínhamos uma solução, basicamente isso. Né? Ele queria estudar a vitalidade de sementes, né, qualidade de sementes, usando outros processos, outros métodos, né, que não o que ele usava lá na Embrapa. Ele usava processo químico, levava 15 dias para dar resultado, por exemplo, de um lote de sementes, sobre a qualidade daquela semente. Então, a gente pensou em estudar holografia de sementes. Durante o processo de fazer o holograma, se a gente poderia perceber a vitalidade da semente, né, conseguiria detectar, por exemplo, o movimento dessa semente. Né. Então, a gente propôs um experimento para fazer isso. Aqui uma montagem holográfica, chamada configuração holográfica de Denzuk. É uma montagem holográfica que produz hologramas, que pode ser visto com luz branca. Né? É muito simples. Você tem um laser, um expansor, e aqui tem um filme fotossensível. Né? Um filme holográfico, não é fotoresina, é filme holográfico. O Bernat tinha isso aí. Aliás, esse foi um dos maiores problemas que impediu a gente continuar na linha, porque não acha mais esses materiais para comprar. Né? Então era um filme holográfico, aqui é o objeto, a luz atravessava o filme e voltava, refletia no objeto e voltava. Então criava um padrão interferométrico no filme, que era o holograma desse objeto. Né? Então a gente colocou no lugar desse objeto uma matriz de sementes. Aqui nós temos semente de milho e de feijão, né, já em estado de germinação, tá certo? E aqui a gente tem uns hologramas, alguns hologramas dessa amostra. Né? Esse primeiro holograma aqui é a semente seca, e os outros são já a semente em estado de germinação. Quando a semente começa a germinar, ela adquire um pequeno movimento, muito pequeno, que a gente consegue detectar. Esse pequeno movimento acaba gerando um padrão Moiré sobre a semente. Começa a tentar apagar essa semente, ficar escura. Né? Então essas regiões escuras aqui, ó, na verdade são padrões Moiré
que aparece em cima da semente que acaba fazendo com que ela desapareça, né? Então, as mais escurinhas aqui são aquelas têm mais vitalidade de germinar, né? Então, a gente fazia uma análise dessa, uma análise estatística de um lote de semente, e em pouco tempo daria informação sobre a qualidade dessas sementes aí. Essa que era o projeto. Esse projeto ele gerou apresentação em congresso, né? A gente não chegou a fazer artigo sobre isso, né? Por uma série de limitação, até de material mesmo para fazer na época. Mas congresso científico a gente acabou levando. Bom, além disso, esse trabalho ele nos levou a propor o primeiro projeto, lá em 98, que eu era coordenador, né? E a ideia era fazer o projeto FAPEMIG, né, submetido ao FAPEMIG, que era o título Estudo de Germinação de Semente por Técnicas de Holografia Interferométrica, né? Esse projeto foi contemplado, né? E a gente recebeu aí R$ 69.101,22 para esse projeto, para equipar os laboratórios, né? Nosso laboratório de ótica. Bom, a formação do grupo de ótica entre 99 e 2001 já era um pouquinho maior. Nós tínhamos já no quadro aí o professor Bernard Leste, um pós-doc Raul Tabares, e a professora Maria José, que está aí com a gente até hoje, né? E ela tem um outro laboratório hoje, né? Mas na época ela tinha sido contratada para compor o grupo de ótica aí. Então era eu, o Zé Paulo, e esses outros componentes que formavam o grupo de ótica nessa época aqui. Expansão do laboratório de ótica. Isso aqui é o seguinte: nós tivemos a ampliação do laboratório de ótica em 2003. Foi recebido recurso da universidade para ampliar tanto o laboratório de ensino quanto o laboratório de pesquisa, né? E aí o nosso laboratório de ótica, adquiriu uma nova área, passou de 30 para 80 metros quadrados, né? E a gente propôs aí a divisão desse espaço em pequenos laboratórios com divisórias, onde cada professor poderia trabalhar sua pesquisa junto com seus alunos, etc., né? Então, depois dessa época, realmente o laboratório deu uma expandida bastante grande, né? E a minha área, que ficou para mim trabalhar, é uma área que é o seguinte: tinha uma sala de exposição de materiais fotossensíveis, eu tinha ali uma mesa ótica, né, e interferômetro e computador, e tinha também uma pequena sala química que eu chamava, para revelação de materiais expostos, né. Nessa sala era equipada com um spinner, estufa e pia, né. O spinner é um equipamento para fazer filmes sobre substratos, né. Ele faz uma centrífuga, né. Bom, nesse período também eu tive meu primeiro aluno de mestrado, em 2003, que é o aluno Luiz Fernando de Ávila, e eu tinha que propor um trabalho para ele que desse resultados, né? Então eu resolvi voltar a trabalhar com fotorresinas nesse período, e eu propus para ele um estudo de cinética química em fotorresinas positivas, né, no estado líquido. Então a ideia é usar técnicas ópticas, medidas de índice de refração da fotorresina líquida, enquanto ela é exposta à luz ultravioleta, né? Então ele fez um trabalho em cima disso, e esse trabalho resultou num artigo em 2007, publicado aqui na revista European Polymer Journal, né? Então foi bem sucedido esse trabalho, e cinética química é um trabalho que a gente atua até hoje, né, que é estudo de mudanças químicas em materiais fotossensíveis devido à incidência de luz sobre esses materiais. Bom, período após divisão do laboratório. Estou pondo desse jeito porque é para contar mais ou menos a história, né? Mas nessa época, novos laboratórios a partir de 2004. O que aconteceu aqui foi o seguinte: no departamento foi contratado o professor Virgílio, que é a esposa da professora Maria José, né? E os dois começaram a trabalhar juntos e montaram um laboratório específico para eles, né? Um laboratório chamado Laboratório de Espectroscopia de Materiais, que é o laboratório deles hoje, um laboratório bastante grande e bastante produtivo que eles têm lá, né? Então, mas aí ela realmente saiu do espaço que a gente tinha, né? Criou um novo espaço, isso ampliou mais ainda esse espaço dessas nossas áreas aí. E aí, cada um desses professores tinha uma linha de pesquisa, né? O professor Zé Paulo e o Bernard trabalham com a área de biologia, né? Física biológica, etc. A minha área é a área de holografia e filmes fotossensíveis, né? Então cada um foi por uma direção, né? E
eu segui realmente essa parte de estudar cinética química em fotorresinas, e agora usando aqui uma nova técnica, uma técnica de espectrometria de massa, junto com o professor Roberto. Na época a gente começou a fazer uma parceria para estudar esses materiais usando essa técnica que ele conhecia, né? E aí a gente tinha aí alguns professores já envolvidos nesse trabalho nosso, que seria o professor Roberto, o professor Wilson Souza Mello e a professora Maria Luísa Miranda Rocco, da UFRJ. Né? Então a gente montou uma parceria e a gente começou então a estudar fotorresinas usando técnica de espectrometria de massa. Né? Artigos resultantes dessa pesquisa, dessa nova colaboração, né? A gente tinha aí um artigo Active Reporter do LNLS, do Laboratório Nacional do Leucínquimo, em 2005, e outro artigo publicado na Polymer Degradation and Stability em 2007. Nesses dois artigos a gente trabalhava fotorresina e técnica de espectrometria de massa para fazer essa análise. Né? Esse material, esse equipamento era da professora Maria Luísa, lá do Estúdio de Química da Federal de Rio de Janeiro. Né? Com esses resultados dando certo, né, eu submeti mais um projeto à FAPEMIG em 2007. Esse projeto é Análise Cinética Química em Fotorresina Positiva por Espectrometria de Massa por Tempo de Voo. Quer dizer, tentar continuar atuando nessa área aí. Né? E o projeto foi aprovado, né, a gente recebeu essa quantia aí para modernizar ainda mais esse laboratório e comprar mais algumas coisas aí para a gente seguir em frente. Né? Bom, artigos resultantes desse novo projeto aí, eu destaco aqui, né, esse artigo publicado no European Polymer Journal em 2009. Em 2008, o nosso departamento recebe um equipamento MALDI, né, por matriz, né, espectro de massa usando matriz. Esse equipamento ele foi adquirido via CT Infra, né, ele está alojado agora no laboratório do professor Wilson Souza Mello. Então isso oxigenou um pouco mais ainda a nossa ideia, a nossa linha de pesquisa aí com materiais fotossensíveis. Né? Aí, a partir desse momento, a gente montou uma equipe, né, que a gente estudo da cinética química em materiais fotossensíveis via TOF-MS, e nessa nova linha a gente também tem o professor Fábio Zappa contribuindo com esse trabalho nosso, uma importante parceria nossa aí também. Né? Eu fui referee de um artigo científico em 2009, só para colocar isso aqui, né, nessa revista The Open Spectroscopy Journal. Eu, em 2009, tive um segundo aluno de mestrado, que é o Jefferson da Silva Martins. O Jefferson, dei um tema para ele trabalhar com cinética química e fotorresina usando espectrometria de massa LDI TOF de alta resolução. Então, com equipamento no departamento, a gente colocou ele para trabalhar nessa linha aí. Né? Bom, com o Jefferson, né, a gente teve alguns artigos resultantes da orientação dele. Eu destaco aqui 4 artigos, né, 2 em 2012, e um em 2013 e um em 2014. Né, são artigos que o Jefferson, como aluno de mestrado, a gente conseguiu desenvolver com ele aí. Bom, nova expansão do laboratório de ótica. Em 2014, aconteceu o seguinte. Em 2014, a professora Maria José e o Vigílio precisavam expandir o laboratório deles, e a única possibilidade de expansão era onde estava o meu espaço. Né? Aí conversamos e eles me propuseram uma ideia de um espaço maior, né? Um outro local, onde eles poderiam ajudar a mudança, deslocamento de equipamento, etc, etc, arrumar o local. E como o meu espaço era pequeno, eu aceitei, topei, né? Eu fui para um espaço maior, e aí eles usaram esse espaço que eu estava usando, isso aqui em 2014. Né? Aí a gente montou esse laboratório, eu fiz um projetinho do laboratório que eu queria fazer, né, no espaço que eu tinha lá, meia sala de aula. Esse laboratório, então, ele está funcionando hoje, nesse espaço aqui, isso é uma foto do laboratório, né, o meu laboratório que eu trabalho hoje, né, a gente tem aqui a mesa ótica, onde a gente faz as nossas experiências, né, ao fundo temos uma estufa, temos aí um equipamento para fazer os filmes
spinner, etc. Né? Então a gente prepara a amostra e faz análise das nossas amostras tudo nesse laboratório. E aqui nós temos uma experiência de uma lâmpada de mercúrio, né? Expondo materiais atrás dessa placa aqui. Né? Então faz as exposições, diversas exposições, e faz análise depois com espectro de massa. Né? Bom, entre 98 e 2018 eu tive 11 orientações em ação científica. Eu coloco aqui só para ressaltar aí, né, todos os alunos e os períodos de orientação. Atualmente ainda orienta a Caroline, né, está em andamento, e pela segunda vez estou orientando ela. Né. A gente está desenvolvendo um trabalho bem legal aí, com fotorresina, e ela continua com a gente aí. Eu tive a orientação de doutorado em 2015, que é do próprio Jefferson. Né? Ele teve um outro orientador, eu orientei ele, porque a gente tinha uma série de trabalho em andamento. Né? Então ele defendeu a tese de doutorado dele em janeiro de 2018, agora recentemente. Participação em simpósio, agora recentemente eu participei eu fui membro, organizador do primeiro simpósio brasileiro sobre materiais de pesquisa relacionadas. Esse simpósio foi feito aqui em Juiz de Fora, né? E a coordenadora é a professora Zélia. Né? Eu fui um dos membros organizadores desse congresso. Participação em bancas de pós-graduação, eu tive entre 2003 e 2017 10 bancas de dissertação de mestrado, participação como membro. Né? Então aí os candidatos, né, e com seus respectivos orientadores. Entre 2008 e 2017, tive participação em algumas bancas de tese de doutorado, uma na Unicamp, outra na UERJ e 2 aqui na UFJF. Pesquisa atual, resultados inéditos. Bom, atualmente eu estou trabalhando com uma fotorresina muito especial chamada S8. Essa fotorresina ela é muito moderna, ela é utilizada para construção de micromecânica. Né? É uma fotorresina negativa, ela é o contrário das outras fotorresinas que eu trabalhei. Onde você expõe a luz, ela fica menos solúvel, né? E dificilmente você consegue arrancar onde ela é exposta, ela endurece mais. Né? Então, é o contrário da outra fotorresina positiva, que onde você expõe fica mais solúvel. Então, tem umas diferenças entre fotorresina. E ela é bastante especial porque ela é utilizada hoje para a fabricação de pequenos motorzinhos, né? Pecinhas de motor, micromotores. Né? Então, é por isso que ela é muito importante e realmente é uma fotorresina hoje extremamente utilizada aí em áreas de tecnologia. Esse é o trabalho que a gente está fazendo agora, né? Já estamos com algum resultado, e a gente está publicando agora, quer dizer, submetendo um artigo, né, com esse título. Né? A gente está vendo se consegue submeter esse artigo até as próximas semanas aí, nós estamos fazendo esse troço aí, né? E aí, só para ter uma ideia do que é o trabalho, não vou entrar muito em detalhe, mas a fotorresina é esse polímero, né, com 8 anéis benzênicos. Junto com esse polímero você tem uma mistura com um sal chamado sal triarilsulfonium hexafluorotimônio. Esse sal ele é fotossensível, né? Quando você joga a luz ultravioleta nele, ele se transforma em um ácido. Quando ele se transforma em ácido, ele catalisa nosso polímero e faz com que ele se ligue em cadeias e vira uma estrutura muito resistente. Né? A função, esse ácido faz esse papel. Então, quando você expõe, ele tem essa mudança, né, por causa da presença desse sal. Então, nós estudamos, foi exatamente esse sal, quer dizer, expomos a fotorresina e tentar entender como é que ocorre a cinética química desse sal. Aqui nós temos um espectro de massa, né, onde aqui aparece aqui 2 picos associados ao sal, ao ácido, né, ao ácido, 2 massas que vêm desse ácido, e a gente vai expondo, quando a gente expõe a luz, esses picos vão aumentando. Né, vão aumentando. Então, à medida que você vai expondo cada vez mais a fotorresina, mais ácido você tem e você consegue detectar isso. Então, a gente pode fazer um estudo, então, do crescimento, né, desse ácido na fotorresina. Essa curva aqui mostra exatamente isso, né, os pontos experimentais e uma curva
teórica ajustada nesses pontos experimentais. O ajuste dessa curva exponencial nos fornece uma constante importante, é o que está em cima da exponencial, é chamado de parâmetro de Diel. Esse parâmetro de Diel ele mede exatamente a cinética química, mede a velocidade de mudança química da fotorresina. Então esse valor que está aqui é um valor que está próximo do que se conhece dessas fotorresinas na literatura. Então ele está usando uma técnica não óptica, né, uma técnica de massa, para fazer esse estudo de cinética química nesses materiais. Então esse trabalho agora está saindo para publicação. Vamos ver se eu estou olhando o tempo ali. Mas... Atividade na UFJF é ensino. Parte. Hã? Faltam uns 10 minutos? Vamos lá. Período anterior reúne. Aqui eu separo um pouquinho o período para a gente também entender, porque a gente fez tanta coisa que... Aqui, quando eu cheguei aqui, eu comecei a trabalhar com um projeto chamado Projeto Método Keller, que era para tentar diminuir o nível de reprovação nos cursos de física básica, né? Então esse método é um método colaborativo, onde os alunos entram na sala e estudam os capítulos do livro, e aí tiram dúvida com o tutor e o professor. E depois pede para fazer uma prova. O cara passa por aquele capítulo, ele segue em frente. Se não, fica até conseguir sair. O método funcionou bem, né? Funcionou bem até 2004. Depois ele começou a dar problemas, ele acabou sendo extinto, né, em 2004. O que eu fiz nesse projeto? Ajudei na parte de Física 4, eu fiz alguns... a gente fez CDs de questões de simulação, uma série de coisas aí, questões, etc., em Física 4 para esses alunos aí. E é um trabalho que eu acho que acabou sendo, na época, bem interessante, porque ajudou bastante muitos alunos a passar aí em Física 1, Física 2, Física 3, né? E foi uma tentativa que funcionou durante um bom tempo. Bom, montagem do laboratório de Física 4. Outro trabalho que eu tive aqui foi montar o laboratório de Física 4 entre 2000 e 2002. O laboratório era bastante precário na época que eu cheguei aqui. Eu elaborei 10 novos experimentos entre Física Moderna e Laboratório de Física 4. Essas experiências elas foram preparadas, testadas, e depois eu escrevi aí uma apostilinha sobre um roteiro sobre esse laboratório, né, sobre as experiências desse laboratório. Essa apostilinha está até hoje aí na internet. Participação, criação de novas disciplinas. Isso aqui teve uma avaliação do MEC aqui na universidade, do nosso curso de Física, e viram a necessidade de criar novas disciplinas na grade curricular do curso. Então eu tive as disciplinas são essas aqui, Física Moderna, Laboratório de Física Moderna, Estudo da Matéria 1, Estudo da Matéria 2. Essas disciplinas aqui a gente ajudou a montar ementa, a montar uma série de coisas, escolher bibliografias, etc., para integrar a nossa grade curricular na época. O Laboratório de Física Moderna. Bom, eu trabalhei nesse Laboratório de Física Moderna, né, ficou na minha mão mexer com o laboratório. Eu montei o laboratório, que não existia, né? Montei o laboratório e elaborei 8 novos experimentos de física moderna, onde alguns equipamentos a gente tinha aí da FIV, da PASCO, né? Outros eu tive que fazer eu mesmo, eu fiz uma série de equipamentos e acabei construindo 8 experimentos para esse novo laboratório. Para esse laboratório montei também apostilas, né? 2 apostilas, uma que trata dos roteiros, da teoria das experiências, etc., e uma outra sobre teoria de erros, medidas e gráficos, né? Que são duas apostilinhas que eu escrevi para esse laboratório, porque era um laboratório onde não tinha aula. Os alunos entravam, a gente ajudando os alunos a fazer os experimentos, né, diretamente. Então eles tinham que ter um material para estudar antes de ir para essa aula. Essa apostila está também na internet. O Laboratório de Física Moderna, na sua última versão. Bom, esse Laboratório de Física Moderna, em 2003, ele começou aqui nesse espaço da cantina aqui, em algum lugar aqui embaixo, uma salinha de 9 metros quadrados. A gente começou esse laboratório aí, que não tinha um espaço, né? Ficamos 3 anos, mais ou menos, nesse espaço. Depois a gente foi para aquele prédio novo lá, ficar junto com Física 4, Física 3, etc., no mesmo espaço, né?
E agora, recentemente, a gente ganhou um espaço definitivo para o laboratório. Esse espaço eu planejei que seria esse projetinho de planta baixa aí, né? E aqui eu tenho 2 fotografias do laboratório como ele é hoje, né? Então, o nosso laboratório de física moderna, ele tem um espaço bastante interessante, onde os alunos têm aí a oportunidade de fazer vários experimentos clássicos, né, de física moderna, e foi melhorado bastante ao longo de todo esse tempo aí, né? Após o Reúne, houve mais mudanças na nossa grade curricular do curso, ok? O que acontece depois do Reúne, a gente teve aqui mudanças sérias, né? Chegou novos professores, dinheiro para poder construir prédio, modernizar laboratório, né? E isso gerou uma série de coisas. Por exemplo, a criação de um curso de ciências exatas, né? No ICE, e todos os outros cursos tinham que se adequar a esse novo curso de ciências exatas, porque ele seria comum para todos os cursos no ICE. Né? Então teve uma mudança bastante grande no nosso currículo nesse período, e eu tive uma participação razoável também nessa mudança desse currículo nosso aí, né? Em 2008 eu escrevi essas apostilas, dei muita aula de física moderna, estudei a matéria, etc., e o laboratório também, né? Eu resolvi escrever uma apostila de física moderna, Estudo na Matéria 2, com um título chamado Introdução à Física Moderna, né? Essa apostila eu venho mexendo nela durante bastante tempo, e isso tem ajudado bastante os alunos nessas disciplinas, né? Então até hoje aí os alunos usam, não estou dando mais essa disciplina, pelo menos a teórica não, mas eu sei que eles vêm usando diretamente isso daí. Ela está disponível também na internet, é gratuita, né? Então eles vêm usando. A reestruturação do Laboratório de Física 1. Tive uma participação muito forte também, no período ainda do Reúne, né? na mudança, na modernização do Laboratório de Física 1. O que a gente fez? A ideia era mudar o Laboratório de Física 1 para que você tivesse aí 10 novos experimentos só de mecânica, né? Antes disso aí, a gente não tinha experimentos razoáveis, né? Tinha pouco experimento de mecânica. Então a ideia era colocar todos os experimentos de mecânica. Então a gente recebeu o equipamento da CIDEP e vários equipamentos. Eu, Roberto, o professor Marcílio, né, nos juntamos, debruçamos nesse equipamento para poder fazer funcionar e testar esses equipamentos, produzir roteiros para que em tempo hábil pudesse ser levado para o Laboratório de Física 1. Então eu tive a participação nesse trabalho, e a gente então escolheu 10 experimentos, fiz uma apostilinha, né, roteiro experimental do Laboratório de Física 1, baseado nesses experimentos. É uma apostilinha que está aí que veio sendo mexida ao longo do tempo, mas comecei a escrever essa apostila lá naquela época, e ela é usada até hoje no Laboratório de Física 1. Né? Bom, em 2012 eu mexi mais um pouco nessa apostila, porque eu comecei a escrever ela, eu acabei me envolvendo mais um pouco com ela, e a gente, com a ajuda do professor Fábio Zappa e outros colegas, nós escrevemos uma apostila, 2 apostilas, né, para deixar no Laboratório de Física 1. Uma apostila chamada Teoria de Erros, Medidas e Gráficos, né, e era uma apostila que vinha de uma apostila que eu tinha feito para Física Moderna, mas ela tinha que ser reescrita para atender os alunos mais iniciantes, e essa apostila então passou a ser chamada de Análise de Dados para o Laboratório de Física 1, né? Então é aquela apostila minha remodelada, né? E essa apostila ela está também na internet aí, livre para os alunos utilizar. Bom, entre 98 e 2015 eu tive participação em 11 bancas de TCC, eu só coloco aqui essas bancas, né, desde 98 a 2015. Coordenação, curso de licenciatura em Física à Distância. Eu queria contar um pouquinho sobre isso, porque eu trabalhei muitos anos no curso de licenciatura em Física à Distância. O curso aí começou em 2008. Na época, o professor Helder Couto era coordenador do curso. Eu me integrei ao trabalho dele, junto com outros colegas também,
né? A ideia inicial foi transformar, acompanhar o curso do CEDERJ, no Rio de Janeiro, né? E trazer esse curso para cá, para Minas Gerais, né? Nós começamos aí a trabalhar com 4 polos de apoio, Lavras, Timóteo, Licínio e Santa Rita. E lá a gente foi para um polo lá do Rio, né, 3 rios aqui perto, para poder entender como é que funciona o laboratório, por exemplo, os introdutórios nos polos. Então lá a gente aprendeu isso, nós fizemos videoaulas sobre esse laboratório e também construímos os kits experimentais para trazer para os nossos polos aqui em Minas Gerais. Então a gente fez esse trabalho nessa época. Isso que está falando aqui, né? Esse treinamento foi feito lá. E nesse treinamento também a gente treinou também os tutores que atuariam nos polos aqui, nos nossos polos de Minas Gerais, né? Bom, então, e aí a gente fez esse projeto, construção desses kits do laboratório de Introdução à Ciências Física 1 e Introdução à Ciências Física 2, que é uma espécie de nivelamento para alunos que ingressam nos cursos de licenciatura em Física à distância. Eu participei de divulgações do curso de Física EAD em 2009, né, no primeiro encontro internacional do Sistema de Universidade Aberta do Brasil, falando um pouco sobre a licenciatura do nosso curso aqui à distância na UFJF, e apresentei palestras, né, sobre o curso nos polos de apoio, explicando como é que funciona o curso. Acabamos já, gente. Bom, entre 2010 e 2011 nós tivemos 3 contratações de professores para atuar no EAD, né? Junto com esses professores a gente conseguiu, junto ao SEAD aqui, produzir várias videoaulas de física teórica, de um monte de laboratório, etc. Né? Então essas aulas, as videoaulas estão no SEAD, no repositório do SEAD. Em 2012 teve uma pequena reforma que eu também, de certa forma, acompanhei, né, junto com o professor Helder, e foi a adequação dos cursos de licenciatura às novas legislações do MEC, né, que você teve que ter 400 horas de prática, 400 horas de estágio e, no mínimo, 3.200 horas de carga horária, né. E nessa época a gente fez a inclusão também de mais 5 polos aqui em Minas Gerais, foi em Cataguás, Durandé, Barroso, Governador Valadares e Juiz de Fora. Então a gente expandiu para mais 5 polos o curso, e na última avaliação do MEC o curso tinha recebido nota 5. Né? Em 2014 eu comecei a minha coordenação de licenciatura em Física à distância. Né? Então eu fui eleito coordenador e cargo que eu estou até hoje, né? Ocupo até hoje. Então eu queria falar rapidamente, que é mais rápido agora, sobre essa parte de gestão, né? Mais uns 5 minutinhos a gente encerra isso aqui. Atividade complementar na UFJF, participação em bancas de avaliação, eu só lembro algumas participações que eu tinha na mente, né? Banca de concurso de professor visitante em 98 e 3 bancas de professor substituto entre 98, 99 e 2011. Fui vice-coordenador do curso de Física entre 2001 e 2004, na gestão do professor José Matheus Vale, José Luiz Matheus Vale, né? Esse curso presencial, não é o curso à distância, né? Fui membro de comissões entre 2000 e 2007, trabalhei na Olimpíada Brasileira de Física, Semana da Física, vários anos, né? Fui presidente de comissão de avaliação docente de vários professores, eu destaco aqui 7 professores. Okay? Fui coordenador de banca de prova de vestibular entre 2009 e 2012. Né? Nessa coordenação eu trabalhei com provas de vestibular, na época tinha vestibular, PISM 1, PISM 2, PISM 3. Então eu coordenava todas as elaborações dessas provas aqui, né? Tanto elaboração como correção. Coordenação do curso EAD. Como é que aconteceu? Em 2014 foi meu primeiro mandato, né? 2014 a 2017 foi o primeiro mandato, o segundo mandato 2017 vai até 2020. Ainda continuo coordenador desse curso. Eu coordeno atualmente 25 bolsistas entre tutores e professores. Atualmente nós temos 300 alunos ativos no nosso curso, né, que são informações interessantes.
E fui membro aqui de conselhos, sou membro, né, de conselhos como Congrade, Conselho de Graduação, Conselho de Unidade, SEAD, e também sou membro do colegiado do EAD/ICE. Aqui eu atuo como vice-presidente desde 2016. Então aqui são coordenadores dos cursos à distância do ICE, que fazem reuniões permanentes para decidir coisas como prova em polos, uma série de coisas aí. Eu queria contar rapidamente de algumas dificuldades que a gente tem com a coordenação EAD, né? No curso EAD, de Física, por exemplo, na verdade a gente não coordena um curso, a gente coordena são 9 cursos, porque cada polo é um curso, né? Isso administrativamente é desse jeito que funciona. Então, a gente não é coordenador de um curso só, são 9 cursos, um em cada polo, né? A gente tem que ter uma atenção redobrada com nossos alunos, porque eles não estão em contato permanente com o coordenador ao vivo, né, presencialmente. E também não tem contato com os colegas são de outras cidades, então é difícil essa comunicação. Então a gente tem que manter um canal de comunicação direta entre coordenação e aluno, isso para tentar segurar o nosso aluno no curso. Então essa é uma dificuldade bastante grande que a gente tem, e sempre a gente tem que estar pensando em novas ideias para poder acompanhar nossos alunos. O coordenador tem que estar sempre verificando condições dos laboratórios nos polos, né, se está funcionando tudo bem, se alguma coisa quebrou, não quebrou, ele tem que substituir, etc. Nós temos que fiscalizar a atividade de tutores presenciais nos polos, os tutores que atuam nos polos, que recebem os alunos, que ajudam os alunos nas experiências. Temos agendamento semestral de provas presenciais, todo semestre nós temos que bolar esse agendamento junto com os outros cursos do ICE, né, são nos mesmos fins de semana que isso acontece. Programação de viagem de tutores, para aplicação dessas provas nos polos, então a gente tem que agendar carros, etc., para que os tutores vão aos polos para aplicar essas provas presenciais. Finalmente, aí, uma escala semestral de tutores para atuar nas disciplinas ofertadas, quer dizer, isso aí são as disciplinas que são oferecidas na plataforma de ensino, onde tem um professor e tem um tutor que ajuda o professor. Então eu trabalho com essa escala todo semestre também. Bom, perspectivas futuras na pesquisa, aqui já está no fim. Bom, o que a gente pretende fazer daqui para frente, né, depois de terminar esse trabalho aí da S8? Nós estamos já com começo, eu, Roberto e outros colegas também, em estudar cinética química no leite por exposição à radiação micro-ondas. Isso junto com o professor Zé Paulo. Zé Paulo trabalha com micro-ondas, ele tem uma ideia de estudar a mudança química no leite por causa de micro-ondas, né? Deve ser um interesse muito grande, porque se decompõe o leite ou não, né, quando se aquece o leite com micro-ondas. Então a gente quer ver se tem mudanças químicas importantes aí, usando a nossa técnica com espectro de massa. Outra coisa que a gente quer fazer é estudar a cinética química na cafeína. Isso junto com a professora da química, que tem esse interesse quando exposta à radiação infravermelha, né? Também ela tem interesse nessa substância e o que acontece com ela quando você joga luz infravermelha. Então nós estamos já começando a interagir com ela para tentar fazer esse trabalho. Caracterização de fotorresinas usando espectrometria de fotoelétrica citado por raio-x. Isso aqui é um trabalho junto com a professora Luísa também lá da Federal do Rio de Janeiro, Fundão, para usar um equipamento que ela tem novo lá, um equipamento de espectroscopia de fotoelétrons, para estudar também, medir a cinética química na fotorresina por esse outro processo, né? Então ela quer tentar fazer isso, a gente vai tentar fazer junto isso aí. Outro trabalho que eu quero fazer, na verdade resgatar, né, é uma interferometria ESP para estudo de micromovimentos. Isso aqui na verdade é uma holografia eletrônica, que em vez de usar filme a gente usa câmera CCD, né? Eu comecei a fazer um trabalho desse em 2000, 2001, não fui à frente porque não tinha tecnologia suficiente para detectar padrões interferométricos e daí tirar alguma coisa de movimento, por exemplo, né? Essa técnica aqui ela chama eletrônica Speckle Path Interferometry. Então você faz um holograma do objeto, grava isso numa câmera CCD e aí você deixa o objeto se mexer e vê um padrão resultante Moiré disso daí. A gente pode ser capaz de detectar o movimento aparecendo no Moiré na tela do computador, por exemplo. Então eu submeti esse projeto já à universidade e um aluno de iniciação científica deve começar esse trabalho com a gente aqui. Bom, em ensino,
o que eu poderia dizer aqui, eu preciso fazer uma mudança na grade curricular do ensino de física à distância para incluir temas de eixo direitos humanos e diversidade. É mais uma exigência da lei, né, nos cursos de licenciatura, incluir assuntos nas disciplinas do curso, né? A gente quer incluir isso aí, prática de ensino de física, por exemplo, colocar lá alguns temas, alguns tópicos sobre essa área aí. Elaboração de novas videoaulas usando simulação experimental. Nós estamos com alguma ideia já de voltar a fazer novas técnicas de ensino usando simulação experimental e fazer isso uma espécie de uma videoaula, né, com videoaulas. Pretendo tentar submeter para publicação algumas apostilas que eu desenvolvi ao longo de todo esse tempo, uma introdução à física moderna, já me convidaram para participar, de propor uma publicação dessa, vou tentar, vou ver se dá certo, né? E também análise de dados para o laboratório de física, mais uma publicação que eu queria tentar fazer para a área de ensino, realmente alcançar mais gente, mais público, com esse trabalho que eu fiz aí. Na parte de gestão, eu me prontifico, né, ao departamento a ser um coordenador de curso presencial, os próximos coordenadores aí, né, próximos semestres, e também a possibilidade de ter um chefe de departamento que eu nunca fui e gostaria de ser, né, tenho vontade de ser nos próximos gestões aí, né. Então eu queria agradecer mais uma vez, né, a participação aí de todos aí, dos professores, e também agradecer a todos os órgãos que direto ou indiretamente participaram, contribuíram para a minha formação até os dias de hoje. Obrigado. Bom, eu acompanho o departamento de física da Universidade de Baqueiro, por via do próximo governo, faz parte da banca do doutorado de professor titular do México. Sim, eu lembro. Acho que é meritório você no Brasil conseguir fazer uma coisa nova e você conseguir montar um sistema, um laboratório, etc. Eu acho que o lado mais interessante para essa parte de ensino à distância, que eu entendo um pouco, mas eu verifico que é uma coisa que é muito trabalho bem físico, né? Então, bolos, etc. Mas essa parte de montar um laboratório no Brasil, numa universidade que não tinha meio no momento, e que continuou as crises brasileiras, quando você está conseguindo montar, tem uma crise e acaba o dinheiro, eu acho que esse é o grande mérito do trabalho que eu fiz ao longo desses anos todos. E isso um pouco de detrimento da produção científica. Sim. Se você vai por esse lado de primeiro que uma universidade que estava começando a coisas novas, de zero praticamente, laboratórios novos, você tem uma linha que foi desenvolvida no lugar onde talvez seja mais envolvido com essa tal. Então, é complicado. Trazer para cá. O setor vem fora do Brasil tem que ficar querendo montar qualquer coisa, lá fora do telefone, uma certa que entrega o aparelho e fica lá o dinheiro que você faz paga, aqui você, sei lá, um ano depois, o aparelho volta, não serve para questão da. Então, nesse sentido, que eu acho que é importante. Essa parte, eu não sei como é que eu julgaria essa parte de mais científica. Eu não preciso que é possível. Alguém que precisa destacar, inventar uma coisa nova, um laboratório também. E isso não pode continuar, você pode colaborar com a ciência. O laboratório não é. Você tem que dar aqui o dia todo, você tem que não dá para você fazer. Mas eu acho que, em geral, não queria fazer nenhuma pergunta para ser respondida.
eu acho que todos os pontos. Quando esse cara do Moraes foi lá, você falar, mas eu vejo aumentar o que essa parte de ensino à distância foi muito. Eu só percebo lá, a PJ que dá um trabalho o negócio que envolve muita gente, parte de coordenação administrativa enorme, né? E depois, eu não sei como é que faz hoje, mas é por telefone que eles postam, o grupo está sentado no lugar há 10 anos atrás, respondeu perguntas dos alunos por telefone. Não, hoje é um pouco mais simples. No começo foi texto. Nossa, o desenvolvimento disso é complicado, porque o negócio à distância. Quando você não teria o telefone funcionando no Brasil, não funcionava. Agora você tem o telefone funcionando. Desenvolvendo o celular, tudo isso aí, você consegue usar a internet, você consegue passar por cima disso. Mas eu me lembro no começo que era o telefone, só estava lá numa sala na rua, saía que ia lá, e tal, alunos ficavam respondendo aos professores, a perguntas, questões, tirando dúvidas, um negócio que tem artesanal. E dá um trabalho bom, né? Isso está evoluindo cada vez mais, né? A tendência. Eu não acompanhei. Então, eu imagino mas você passou do documento, né? Sim, acompanhei desde o início. Isso eu acho que é uma coisa complicada. Aí você diz, como é que você vai fazer o mesmo tempo de pesquisa de ponta, essa área, ainda mais de área aplicada no Brasil, essa área não é valorizada. A ciência aplicada no Brasil não é valorizada. Então, eu acho que isso é bastante antigo. Tem 4 meses que foi criado uma pós-graduação que tem acreditado. Eu já tentei, quando fui diretor lá, eu tentei, mas quase que roubado. Porque fica aplicado no Brasil. Não é fácil, não. Meu pai fazer ficar aplicada em artigo. Bom, então, eu acho que mas eu acho que eu valorizo esse trabalho, porque eu sou cliente, eu sou de carreira, então. Alguém tem que carregar piano, né, como diz o outro, né? Eu fiz menos que isso, eu vou te carregar piano, mas eu penso que começar cada vez que se começa uma coisa num lugar que não tem nenhuma infraestrutura, nada, porque são pessoas que chegam de fora, todas rosas. Me lembro quando eu vi pela primeira vez. Eu tenho doutores, pessoas que não tinham nenhuma experiência administrativa, nenhuma experiência de ensino, nenhuma experiência de coisa nenhuma, e tem que aprender isso tudo e botar para funcionar isso no nível adequado para saúde, do departamento da saúde, do departamento de departamento. Isso aí, verdade. Para por aí, não faço uma dificuldade. Eu estou satisfeito. Está de bom tamanho. Está de bom tamanho. Nossa, bola. Primeiro que gostaria de agradecer o convite, a oportunidade aqui de estar na banca. Tá? Eu que agradeço. E eu queria falar 3 coisas rapidamente, vou na linha que o professor Nelson falou, porque em parte assim, eu também vivo isso no Instituto Federal, né? Que era uma instituição de ensino médio, professor, e eu sou físico teórico, mas às vezes uma instituição que é pequena e ela está em expansão, às vezes mesmo fazendo teoria, ele quer ter as colaborações, mas existem as demandas ali administrativas e burocráticas para a instituição poder crescer, que vai te tirando do fazer ciência, né, do dia a dia. E dentro disso, 2 coisas que me chamam muita atenção na sua carreira, né, que eu admiro muito, admiro muito o trabalho desenvolvido aqui no departamento de física, mesmo estando lá embaixo no instituto, eu tento acompanhar um pouco de perto o que acontece aqui, é essa coisa que o professor Nelson falou de ter que desenvolver tudo, né? E montar uma coisa é chegar no laboratório, coisa tudo funcionando e começar a publicar. Lá na PRJ eu fiz uma iniciação científica no laboratório de magnetismo,
todos os equipamentos já estavam lá prontos. Então a gente produz as amostras para fazer as medidas e a coisa anda muito bem. Então ter que estruturar tudo é um lado da carreira que às vezes fica ali guardado, que ninguém vê, mas que é muito importante para ajudar o desenvolvimento da universidade, como um todo, para deixar depois de herança para as outras gerações. E aí, dentro dessa linha, né, que às vezes o sistema lá, o CNPq, só vai pontuar, né, que o seu Pablo falou, né, como é que foi a DPP, né, aplicada ao paper, aplicada ao só artigo. computa o paper. E aí um outro aspecto, por exemplo, que me chamou muita atenção da colaboração da Embrapa, que a Embrapa ela tem uma natureza muito diferente, que é gerar resultado para um cara do campo lá. Isso, é aplicado. Né? E na própria Embrapa, tem muitos colegas que trabalham na Embrapa que levam esse debate lá, que eles ficam exigindo paper, e no fundo o mais importante da Embrapa não é o paper, é melhorar a tecnologia no campo e gerar maior produtividade e tudo mais. Isso às vezes também fica escondido na carreira, né, por conta de não ser o paper lá o que vai dar a bolsa de produtividade, não ser o CNPq. E só a última coisa para acabar, esse livro da Física Moderna, né, da Introdução à Física Moderna, todos os nossos alunos, os outros eu não conheço, porque eu nunca fui professor de Física Experimental lá no meu instituto, mas eu já dei aula de Física Moderna e é a bibliografia que todos os nossos alunos mais usam. Ela é muito melhor do que esses livros que tem por aí de Física Moderna, que são consolidados e tudo mais, que é uma visão muito atrasada. E é um livro muito mais contemporâneo, muito mais adequado. Todos os nossos alunos aprendem a Física Moderna lá no Instituto Federal, no livro da... Já é um livro. É uma apostila que está liberada, né? Não está editado. ISBN, mas ele já é um livro muito bom. Os nossos alunos aprendem lá a Física Moderna no nosso instituto. Tem vários anos aí que eu estou recebendo convite para publicar. E assim, não dá eu tenho que pegar o troço e transformar num livro ainda, né? E, assim, vários elogios pelo Brasil afora. E muita gente de outros institutos, departamento de Química, estão usando a apostila. Tem professor dando aula em universidade pedindo autorização para usar. Está na hora de pensar realmente. Não tem jeito. Está indo na direção que tem que colocar na publicação, publicar ele aí. Está nessa condição. E só para finalizar, né, que eu acompanho, eu acho que é importante também marcar isso do ponto de vista, né, da decisória, né? Que quando lá em 98, mais ou menos, quando você relata que o nascimento mais ou menos da pós-graduação aqui. Isso, foi começando ali também. Que vem dessa decisão tomada por professores que estavam aqui que queriam ver a universidade crescer, né? Isso. Eu não conheço toda a história da UFJF, mas um pouco que eu acompanhei, que é o professor José Paulo, que começa o Paulo Baroni, da PUC, Rio de Janeiro, alguns que atraem também de Viçosa, de São Paulo, ali daquele eixo Campinas, São Carlos, né, que começa o professor Cid, o professor Zé Paulo, o professor Paulo Baroni, que tomam essa decisão política lá atrás para expandir a universidade, que ainda era muito fechada no seu contexto local. E a física é uma dessas pioneiras nessa abertura aí. Então, só basicamente é isso. Eu agradecer a oportunidade de estar aqui. Eu que agradeço. Vou fazer só um comentário aqui. A pós-graduação aqui, na verdade, nasceu o mestrado. No departamento de física da UFMG, da pós-graduação. Isso. Convênio. Em 92 começou. E o quadro da aula, e nós viemos aqui durante muito tempo, já foi um esforço de alguns professores que doutoraram na verdade eles anteviram a importância de ter uma pós-graduação na física do UFF. E foi muito interessante isso. Quem era o chefe do departamento era o Helder. Era o Helder. Cheguei aqui. Chefe do departamento, que apoiou. Ele não tinha doutorado. Não. Depois. O Lauro, que depois. O Lauro foi importante aqui para cá. Então, esse pessoal foi muito interessante. A gente tem que
Lembrar isso. muito carinho, porque mesmo não tendo, eles sentiram necessidade de que o futuro estava aí. Com certeza. Chegou minha vez, né? Bom, é interessante, eu acho que a sua apresentação foi bastante interessante. Acho que você conseguiu mostrar exatamente como é que foi sua vida de estudante e acadêmica e como professor também. Eu acho que ficou bem claro, né, tudo isso na sua apresentação. Bom, eu como colega eu posso dizer que você sempre foi um professor sério, sempre buscou fazer o melhor, sempre trabalhou para isso, sempre buscou ajudar o departamento nessas demandas com relação a essa parte que envolve ensino e burocracias também, né? A parte do laboratório, eu nem precisava pedir, né? Geralmente você se prontificava tomar a dianteira e procurava fazer isso. É interessante naquela foto do laboratório que você tinha quando chegou, né? Aquilo lá está desde a graduação, lá de trás, né? É interessante você colocar aquilo para funcionar, né? Primeira foto do laboratório. Se alguém olhasse, imaginava que aquilo não era assim, né? Ferro velho. É um depósito, né? Mas você colocou para funcionar. E nesse tempo você continuou com a pesquisa, tentou de alguma forma colaborar cientificamente, mas eu acho que o que atrapalhou foi um pouquinho da política, né, que envolve os grupos de pesquisas, né? No final das contas, você era para ter pessoas trabalhando com você, mas de repente cada um escolheu o seu caminho e você natural. Só. Quando a gente tem alguém para trabalhar, principalmente no laboratório, isso é muito bom, porque um pode ajudar o outro, um pode fazer projeto, outro faz projeto, e vai somando essas coisas, né? Mas você acabou que nesse caminho você ficou sozinho. Na primeira turma lá, no primeiro grupo, sim. Né? Exato. Que depois eu formei com outro grupo, com outras pessoas. Mas aí teve aquele instante que a tua produtividade caiu, mas agora você está de novo. Isso, começando a erguer isso aí. O colega Roberto e o Maldi, né? Vocês agora estão voltando um pouquinho para a área de física aplicada. Né? É interessante isso também. Embora isso, para a nossa pós-graduação, é complicado. Porque é medida pelo número de outra régua, né? Então a gente tem um problema aí que eu acho que se a gente quiser avançar, a gente vai ter que pensar, a CAPES vai ter que repensar nisso, para poder incentivar a gente a fazer uma ciência com viés também para aplicar, né? Quem quer fazer física teórica, quem quer fazer algo para artigo, que é importante também, mas a gente precisa um pouco, né, dessa área voltada um pouco para a física aplicada. Na semana retrasada, semana passada, saiu a primeira patente da Universidade Federal de Juiz de Fora. Isso, que é aqui do Virgílio Marizé. Vi no jornal isso aí, cara. Passou na Globo. Então essa primeira patente da universidade não saiu da engenharia, ela saiu do departamento de física, que foi o laboratório do Virgílio Maria José. Então veja que interessante, eles estão trabalhando nisso um pouco mais de 10 anos e conseguiram uma patente. Que é mais ou menos o tempo que leva, né, para conseguir uma patente, mas eu acho que traz mais ou menos uns 10 anos. Né? E já parece também que já tem um aparelho, né? Parece que já vão vender, estão vendendo. Parece da leite, então, né? Com coisa do leite. Então, eles envolvem outros trabalhos, mas sempre é aquilo, né? A gente precisa fazer uma avaliação da nossa pós, então a gente precisa do artigo também. Mas eu quero trabalhar com a física aplicada também. Então, isso é complicado, não é fácil. Porque é uma imposição da CAPES. Você, para sobreviver, você precisa aceitar um pouco essas coisas. É claro, fazer parte do jogo. Posso dizer que o professor Carlos foi um professor que procurou fazer melhor e fez várias coisas, tanto na área de ensino como na área de pesquisa. Agora ele dá a sua contribuição como coordenador
É muito trabalho, não é fácil realmente, tá? Muita dor de cabeça. É uma coordenação que é 24 horas e 12 meses. Né? As tuas férias são umas férias curtas, porque você sempre tem problemas que ficam para resolver. Tem que ser um recesso. Tem um número assim razoável de funcionários para poder ajudar, só pouco, então você tem que realmente estar presente para resolver todos os problemas. Até mais, cara.